já viu lajes feitas com bolhas de plástico? Substituir concreto por isopor funciona até quanto? Você sabe quais são as vantagens das lajes pré-fabricadas? Quais são os tipos mais usados? Ou qual é a melhor a ser usada em cada situação? Nós já fizemos alguns vídeos sobre tipos de lajes aqui no canal e tivemos muitos comentários pedindo para falarmos sobre alguns tipos de lajes específicas. Por isso, vamos resolver esse problema agora sobre lajes pré-fabricadas. Se você gostou da ideia, já clica em gostei, se inscreve no canal para ter acesso a esses conteúdos sempre quando a gente postar aqui e bora lá, editor, roda a vinheta. Antes de falarmos sobre os principais tipos de lajes pré-fabricadas, eu quero falar sobre o que elas são e quais são os tipos e benefícios de se usar esse tipo de laje. As pré-fabricadas funcionam quase como um Lego, elas chegam na obra como várias peças já prontas. Elas são produzidas em fábricas previamente e em seguida são levadas para a obra para serem montadas. Um dos principais benefícios é a economia de tempo e de dinheiro. Primeiro porque não precisam de formas para sua execução, o que já é uma enorme economia de gastos com madeiramento e de tempo para montar as formas. Outro benefício são a capacidade de vencer vãos maiores. Elas também possuem um peso próprio menor e isso vai reduzir as cargas que são aplicadas nos outros elementos estruturais, entre vigas, pilares, fundações. E além disso, ainda tem um melhor isolamento térmico e acústico. Mas esse tipo de laje precisa ser executada com uma forma mais cuidadosa, pois alguns problemas podem aparecer se algo não foi executado como deveria. Um dos principais problemas, é o aparecimento de fissuras e trincas. As lajes maciças, por exemplo, são feitas montando a armadura e depois concretando a laje. Quando essa concretagem é feita, aquela laje se torna uma única peça de concreto enorme. Quando esse tipo de laje sofre dilatação ou retratação, ela faz isso de uma maneira mais uniforme, já que ela é composta por uma peça única. Já as pré-fabricadas são a junção de várias peças como Lego, então elas podem se comportar de maneiras ligeiramente diferentes, tá bem? Agora, com essas informações, vamos falar sobre os principais tipos de lajes pré-fabricadas, porque não existe só um tipo. E o primeiro tipo são as lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas. Esses tipos de lajes são um dos tipos mais usados nas construções brasileiras, principalmente porque a sua estrutura funciona bem para vãos relativamente amplos. Nesse tipo de laje são utilizadas várias vigotas, que são pequenas vigas de concreto armado, que servem de apoio para a lajota, que pode ser tanto lajota cerâmica quanto lajota de concreto. As vigotas, elas são dispostas geralmente dessa forma que você está vendo na imagem. Tanto as vigotas quanto as lajotas, elas são produzidas na indústria e levadas para a obra já prontas para serem montadas. Nos espaços você vai colocar as vigotas, depois disso todo o sistema vai receber uma cobertura de concreto que é responsável por unir todo o conjunto e dar mais resistência à peça como um todo. As vantagens de usar esse tipo de laje é que elas reduzem a quantidade de concreto utilizado e vai economizar no material e reduzindo o peso da laje, tá bem? E lógico que essa diminuição de peso diminui cargas aplicadas, o que permite que as vigas e os pilares sejam menores, já que precisam suportar menos esforços, né? Além disso, ela vai reduzir bastante o tempo de execução, já que praticamente não precisa de montagem de formas e precisam ficar escoradas por menos tempo também. O segundo tipo de lajes é bastante parecido com o anterior, são as lajes treliçadas com EPS, ou como é mais conhecido popularmente, o nosso amigo isopor. Esse tipo de laje ele possui basicamente as mesmas vantagens que o tipo anterior, com um destaque ainda maior para a redução do peso. Nesse caso, as lajotas cerâmicas ou de concreto são substituídas por isopor, que como nós sabemos é um material extremamente leve. Depois que as placas são posicionadas, são colocadas escoras em pontos específicos e a laje é concretada. Outra vantagem desse método é que o isolamento térmico é muito bom e o custo é um pouco menor que o primeiro método citado, em que o preenchimento é feito com lajotas cerâmicas ou de concreto. Aí você vai pensar, poxa, isopor vai resistir a esses esforços? Isopor é tão frágil. Na verdade, gente, o EPS ele é colocado nos locais onde o concreto da laje não possui nenhuma função estrutural. Então não precisa ser um material tão resistente como o concreto nessas regiões. Precisa ser um material que dê volume, que gera o espaço, e o isopor tá show. E o terceiro tipo são as lajes alveolares, que é formado por painéis de concreto protendidos vazados. A proteção ela consegue aumentar consideravelmente a resistência dos painéis. Então, eles são muito utilizados em obras de grande porte, como espaços comerciais, supermercados, shoppings, hospitais, enfim. Se você tem alguma dúvida de como proteção funciona, aqui no canal a gente tem um vídeo, vai ter o card aqui, fica atento, beleza? A grande vantagem dessa laje alveolar
é que os alvéolos longitudinais, como você está vendo aí na imagem, possibilitam uma redução no consumo do concreto, o que vai diminuir muito o peso próprio da laje. E os painéis já chegam na obra prontos para a instalação. Então é um método muito rápido e quando a gente se compara aos tradicionais, a gente gosta muito. Outro tipo de laje que eu quero trazer aqui é o painel treliçado, que é um tipo de laje que é parecido com as lajes treliçadas. A principal diferença é que nesse método os painéis possuem uma base bem maior. Isso faz com que seja possível sustentar uma capacidade de carga maior que nos outros tipos de lajes. Então, os painéis são posicionados um do lado do outro e em seguida é feita a concretagem. Não existe a necessidade de formas também, logicamente. E o último tipo que eu gosto muito porque eu acho chique, eu acho inovador, acho legal, são as lajes Bubble Deck. E essas lajes se utilizam concreto apenas nos pontos que são aplicados esforço de compressão, como no de isopor, já que a resistência à tração do concreto é muito pequena. E as lajes Bubble Deck são lajes de concreto com vazios, e nesses vazios coloca-se bolhas de plástico. Então existem 3 maneiras de fazer as lajes Bubble Deck, que é utilizando módulos, utilizando pré-lajes ou utilizando painéis acabados. Na construção dessas lajes, usando os módulos, as esferas de plástico são posicionadas em gaiolas metálicas e vão formar os módulos. Esses módulos posicionam sobre as formas de madeira convencionais utilizadas na concretagem de lajes maciças. Depois que os módulos estão instalados, é realizada a concretagem. No segundo método, são utilizadas lajes pré-fabricadas de 60 mm de espessura produzidas na indústria. E elas são concretadas antes do início da pega, ou seja, antes do início do endurecimento, são inseridos os módulos reforçados contendo as esferas plásticas. A vantagem de utilizar esse método é que ele elimina a necessidade de utilizar formas de madeira para poder realizar a concretagem. E por fim, terceiro e último método aqui do Bubble Deck são os painéis acabados, que são lajes concretadas em fábricas e entregues no local da construção, preparadas para serem içadas e posicionadas no local. Ou seja, ela é entregue aí na obra, já bonitinho, já concretado, tá bem? Quer saber mais do Bubble Deck? Também temos um vídeo aqui no canal. Clique aqui, o link no card vai estar também na descrição. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, faz seu comentário e vamos compartilhando esse feedback, esse diálogo aí com você, engenheiro civil, que quer melhorar suas obras no Brasil, entender novas formas, novos tipos de laje, novas coisas que existem na construção. Aqui no Nova Civil você vai encontrar. Então, curte, se inscreve, comenta, dá dica de conteúdo, vamos conversando, segue lá no Instagram, @NovaCivil, que a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.